Agora notícias atualizadas de hoje, com os melhores comentaristas e setoristas do Corinthians. Bom, vamos às informações do Corinthians, aqui no canal do Cereto. Corinthians que passou vergonha, né? Lamentável o que aconteceu ontem na Venezuela, em Caracas. O Corinthians apenas empatou com a equipe da Universidade Católica da Venezuela. Um time muito fraco, um time muito ruim, e mesmo assim o Corinthians conseguiu apenas empatar. Tem o segundo jogo na Neoquímica Arena na próxima quarta-feira. O Corinthians com certeza vai conseguir a classificação, porque se não conseguir a classificação, aí tem que fechar as portas, né? Porque o time da Venezuela é muito fraco. Mas antes de falar deste jogo e da classificação, da possibilidade de classificação do Corinthians na Libertadores da América, na sequência do Corinthians na Libertadores e também no Paulistão, eu quero falar sobre o mercado da bola, que sempre interessa muito ao Corinthians. Faltam 8 dias para fechar o mercado da bola. Vai fechar no dia 28 de fevereiro a janela de transferências e o Corinthians tenta a contratação do Fabrício Angileri, lateral esquerdo que pertence ao Getafe da Espanha. Acontece que a negociação deu uma esfriada e o Corinthians ficou mais distante de contratar o lateral. O Corinthians está tentando reforçar o lado esquerdo da sua defesa, onde joga o Hugo. O Hugo é muito fraco, né? O Hugo jogou ontem muito fraco. O Matheus Bidu está na reserva do Hugo e o Palácios, sequer relacionado para os jogos do Corinthians, tem sido, né? Mas a negociação do Corinthians para contratar o lateral esquerdo Fabrício Angileri do Getafe da Espanha deu uma esfriada nos últimos dias. A chegada do jogador argentino ainda não está descartada, mas é tratada como difícil há 8 dias do fechamento da janela de transferências do Brasil. O que estava bem encaminhado, né, agora está sendo tratado como difícil. Isso porque o Getafe, que deseja negociar o Angileri, tem outras ofertas na mesa, além da que foi feita pelo Corinthians. Ou seja, o Corinthians tem concorrência para a contratação do Angileri. E dizem que um dos concorrentes é, inclusive, um time do futebol brasileiro. O Corinthians já avisou que não está disposto a gastar, a investir dinheiro para ter um atleta com idade avançada. O Angileri tem 30 anos. A ideia do Corinthians é que o lateral esquerdo rescindisse o contrato para então fechar o negócio com o Corinthians. O contrato dele com o Getafe vai até o meio do ano que vem, mas ele não tem sido aproveitado, não joga há 9 meses, né? Ele não joga há 9 meses, o técnico não gosta dele, então o Corinthians viu uma oportunidade de mercado para tentar contratar o jogador. Foi uma indicação do Ramon Dias, uma indicação do Emiliano Dias, os dois gostam muito do Angileri, que jogou no River Plate da Argentina, foi bicampeão da Libertadores, vestindo a camisa do River Plate da Argentina. O Corinthians, como eu disse, tem para a posição o Hugo, o Matheus Bidu e o Palácios, mas nenhum deles convence a comissão técnica corintiana. Antes da contratação do Angileri, o Corinthians tentou contratar o Wendel, que estava no Porto, mas que foi para o São Paulo, o Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, continua no Atlético, e o Renan Lodi, do Al Hilal, da Arábia Saudita. Então, ficou muito difícil para o Corinthians, ou mais difícil para o Corinthians contratar o Angileri, até porque o Corinthians corre contra o tempo, faltam 8 dias para fazer esta contratação. Por falar em mercado da bola, notícia de ontem, mas é sempre bom confirmar que o Corinthians recusou a proposta de 148 milhões de reais do Zenit pelo Garro. O Zenit da Rússia ofereceu uma proposta de 25 milhões de euros para levar o Garro, mas o Corinthians recusou. A diretoria do Corinthians tem o plano de manter as principais peças do elenco
e ignorou o alto valor apresentado pelos russos. Lembrando que o Garro foi eleito o melhor meia do Campeonato Brasileiro do ano passado e é tratado como um dos principais jogadores do elenco do Corinthians. Foi uma proposta grande pelo Garro, mas o Corinthians recusou, manteve o Garro em seu elenco. O Garro é o principal, né, ao lado do Memphis, é o principal jogador do Corinthians, e é muito importante que o Corinthians segure o Garro, né, mantenha o Garro em seu elenco, se quiser disputar títulos esse ano. O Garro é o principal jogador do Corinthians. O Garro não pode sair do Corinthians. Vai fazer o que no futebol da Rússia? O Garro não está à venda. É bom falar para os russos, para o Zenit da Rússia, que o Garro não está à venda. Mas fez muito bem o Corinthians em manter o Garro no seu elenco. Bom, o Corinthians... quero falar do Memphis Depay. Memphis Depay é o seguinte: o Memphis Depay ganhou o bônus de R$1,5 milhão no Corinthians com a assistência que ele deu para o gol ontem do André Carrillo. Assistência do Memphis Depay para o gol do André Carrillo deu esse bônus de R$1,5 milhão. Isso porque o Memphis chegou a 15 participações em gols desde a chegada ao clube. Isso está previsto no contrato. São metas estabelecidas. O Memphis tem 8 gols com a camisa do Corinthians e 7 assistências. Também com a camisa do Corinthians, ontem ele deu mais uma assistência. Então são metas estabelecidas e o Memphis vai conseguindo ganhar mais dinheiro com essas metas estabelecidas. Ou seja, o jogo de ontem só foi bom para o Memphis, né? O jogo de ontem, a única coisa boa do jogo foi que o Memphis ganhou R$1,5 milhão. Quer dizer, para o Memphis foi bom o jogo de ontem, mas foi péssimo para todo mundo. O Corinthians passou vergonha. O Corinthians que agora tem a obrigação de vencer Universidade Central da Venezuela, que é um time pífio, que é um time ridículo, na próxima quarta-feira na Neoquímica Arena. Antes, o Corinthians tem o jogo contra o Guarani de Campinas, também na Neoquímica Arena, pelo Campeonato Paulista. O Corinthians vai ter esse compromisso pelo Campeonato Paulista. Provavelmente vai colocar o time reserva para jogar, embora o Corinthians ainda não tenha garantido a primeira colocação geral na fase de classificação do Campeonato Paulista, mas como o resultado na Venezuela contra a Universidade Central foi muito ruim, o Corinthians vai ter que poupar os seus titulares para o compromisso da próxima quarta-feira. E eu quero falar também que existe a preocupação em relação ao Ranielli. Ranielli saiu machucado no jogo de ontem, uma contusão muscular, ainda não se sabe a gravidade da lesão. Ele saiu, inclusive, chorando, né? Por causa dessa contusão muscular. Nos próximos dias ou nas próximas horas, ele vai fazer exames de imagem para saber exatamente qual é a gravidade desta lesão. É uma pena porque o Ranielli tem sido o titular desse meio-campo do Corinthians na posição de primeiro volante. Com a saída do Ranielli, o José Martínez que assumiu a posição ontem na posição de primeiro volante da equipe do Corinthians. Problema para o técnico Ramon Dias na sequência do Paulistão e também da Libertadores da América. Tomara não seja nada grave, tomara seja uma contusão mais leve e que logo, logo o Ranielli esteja de volta ao time do Corinthians.